Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama nessa terça-feira, a primeira edição. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva, a sua inscrição no canal é muito importante e também deixa aquele likezinho aí que é importante demais, né, para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. O seu like é fundamental aqui neste vídeo. Bom, falaremos hoje sobre um reforço aí que, segundo a imprensa, está praticamente fechado com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre Lucas Santos, que deve ser emprestado aí nos próximos dias, né? Vai deixar o Vasco da Gama. E também sobre a dupla do Vasco que está na seleção brasileira principal, meu amigo, com Neymar e companhia. É isso que você vai saber depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui no canal Machão da Gama. Bom, o Vasco aí em busca de reforços, né? A gente já vem falando disso aí, que o time precisa de reforços há algum tempinho. Tem ali a história do Valência, a história do Latifi, do Jefferson Monteiro, todo mundo na expectativa, principalmente pelo Valência, né? Quando o Valência vai assinar, o Valência vem, o Valência não vem. E o Vasco aí tá praticamente certo com o reforço, mas não é o Valência. Ainda não é o Valência, meu amigo. O Vasco encaminhou, segundo a imprensa gaúcha, informação do 0 Hora lá de Porto Alegre, o Vasco encaminhou o empréstimo por um ano do meio-atacante Patrick, de 21 anos, do Grêmio. Restam apenas detalhes aí para a assinatura do contrato. E segundo o 0 Hora, não terá opção de compra para o Vasco da Gama, né? Vamos falar um pouquinho aqui de quem é o Patrick, antes de eu dar a minha opinião sobre essa contratação, que ainda não está sacramentada, né? Mas enfim, antes de eu dar a minha opinião, vamos falar aqui quem é o Patrick. O Patrick foi revelado nas categorias de base do Grêmio, né? E era visto como uma grande promessa aí do clube gaúcho, mas acabou não vingando. Ele era visto como o sucessor do Luan. O Luan, que em 2017 foi o rei da América, né? Naquele time do Grêmio campeão da Libertadores. Todo mundo via aí o Patrick como o novo Luan, mas ele não conseguiu despontar no futebol profissional. Na época o jogador chegou até a ser cogitado no futebol europeu, times lá como o Lille da França chegou a sondar o jogador, mas enfim, a venda não foi concluída, ele continuou no Grêmio e acabou também não vingando o que os gremistas esperavam, o que todo mundo esperava do Patrick. Ele é um meia atacante, né? Como eu disse, 21 anos, pode jogar tanto centralizado como pelos lados do campo. É uma posição até que o Vasco precisa. Só que o que me vem na cabeça é esse tipo de negociação, né? Qual o sentido do Vasco pegar um jogador do Grêmio de 21 anos por empréstimo, sem opção de compra, que é o que diz o 0 Hora, se o Vasco não tem nada a ganhar com isso? O cara pode até vir aqui jogar bem, não acho que seja um cara que vai chegar e vai mudar o time do Vasco de nível, tipo, com o Patrick agora o Vasco vai brigar pelo título brasileiro. Não, não é assim, não vai. Talvez seja útil, talvez ajude nesse time do Vasco, é uma posição que o Vasco precisa, mas aí acaba o empréstimo, ele volta pro Grêmio valorizado, o Grêmio vende ele para outro clube, enfim, ou ele evolui taticamente, fisicamente, com essa evolução ele consegue ser titular lá no time do Grêmio, e o Vasco fica aqui com mãos a bananos, né? O Vasco não vai ter nada a ganhar com isso, o Vasco vai servir apenas de vitrine para o jogador. Por isso que eu acho que é um empréstimo que não faz nenhum sentido, o Vasco não tem nada a ganhar com isso. Vai ser como aconteceu com o Alisson, não sei se vocês lembram, o Vasco em 2013, o Cruzeiro emprestou o Alisson para o Vasco, que era visto como uma grande promessa e tal, ele ficou um tempinho no Vasco, não jogou tudo que sabia no Vasco porque ainda estava em evolução, voltou pro Cruzeiro, no Cruzeiro começou a jogar bem, hoje está até no Grêmio, né? Um dos principais jogadores do Grêmio. Então não faz muito sentido, na minha opinião, uma contratação por empréstimo de um jogador de 21 anos que está em fase de evolução para servir de vitrine para o Grêmio, né? Para o Grêmio depois conseguir vender o jogador mais caro, ou então utilizar o jogador lá mais evoluído, enfim, depois que ele conseguiu pegar aí alguns minutos a mais na primeira divisão. Se é para fazer uma contratação dessa, de um cara que não vai resolver, é melhor dar oportunidade para a garotada da base, né, do Vasco. Tem aí o Caio Lopes, alguns nomes importantes nesse sub-20 do Vasco.
já pedindo passagem. Por que contratar alguém praticamente da base do Grêmio, né, que tem 21 anos, acabou de estourar a idade de juniores? Porque dá oportunidade de empréstimo para esse jogador e não dá oportunidade para quem para quem está no clube, para quem é um ativo do clube, para quem o cara se destacar no profissional do Vasco, ele vai ser vendido, esse dinheiro vai ser do Vasco. Porque se o Patrick se destacar no Vasco, ele vai ser vendido e o dinheiro vai ser do Grêmio. Então é uma coisa que na minha cabeça não faz muito sentido. Mas enfim, vamos aí aguardar, né, ver se essa negociação realmente vai acontecer, se o Patrick, 21 anos, vai chegar no Vasco por empréstimo. Bom, acho que não é uma contratação que resolve o nosso problema, mas se vier, a gente torce, como torcedor, a gente torce para que ele jogue o melhor futebol possível e ajude o Vasco nas competições. Mas ainda acho uma contratação completamente sem sentido essa do Patrick, se ela realmente acontecer. E se Patrick está chegando por empréstimo, tem um jogador do Vasco praticamente da mesma posição que está indo embora por empréstimo, né? Informação do Joel Silva do Sport News Mundo, né? Que o Lucas Santos está aí em negociação avançada também para ser emprestado para outro clube do futebol brasileiro, provavelmente de uma divisão inferior, né, da segunda divisão. Então a gente deve ter novidade também em relação ao Lucas Santos, que é um jogador aí que o vascaíno depositou muita esperança, principalmente depois da Copa São Paulo de 2019, mas que no profissional ele nunca conseguiu demonstrar o seu futebol da mesma forma que ele fazia nos juniores, né, e vem tendo pouquíssimas oportunidades também no time profissional. O Ramon praticamente não relaciona o Lucas Santos, né, não coloca o menino nem no banco de reservas. Então o melhor caminho é realmente ele ser emprestado e tentar amadurecer aí no futebol brasileiro nas divisões inferiores. Lembrando que ele foi emprestado no ano passado para o CSKA da Rússia, agora deve ser emprestado também para outro clube aqui no futebol brasileiro. Uma boa sorte aí para o Lucas Santos. Se o Patrick tá vindo por empréstimo, o Vasco tá aí emprestando também o Lucas Santos. Rapaz, é isso aí. Boa sorte ao Lucas Santos, que ele consiga evoluir, né? Enfim, é um garoto que tem muito talento, mas ainda não conseguiu desabrochar nos profissionais, que na segunda divisão ou em outro clube que o Vasco emprestá-lo, que ele consiga desenvolver o seu futebol finalmente, para depois voltar para o Vasco, então render uma boa grana aí para o Vasco numa venda futura. E para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de seleção brasileira, né? Seleção brasileira que está aí treinando para as eliminatórias, né? Estreia das eliminatórias, e tem dois jogadores da base do Vasco que estão lá com a seleção brasileira. O lateral Riquelme e o atacante Figueiredo estão treinando com a seleção brasileira, inclusive postaram foto aí com o Neymar, né? E aí você está perguntando, meu Deus, por que tem dois jogadores da base do Vasco lá com a seleção? Eles foram convocados? Mais ou menos. Não foram convocados para fazer parte da seleção, mas foram convocados por um período de treinos com a seleção brasileira profissional. Basicamente o seguinte, está faltando gente ali para completar o coletivo. Aí o Tite, a comissão técnica vai e sempre pincela ali alguns jogadores com talento da base dos clubes brasileiros, né? E levam para completar o time no coletivo e passar esse período também com a seleção brasileira. Dessa vez foi Riquelme e Figueiredo, né? Dois jogadores aí do Vasco da Gama. Quem também passou por isso recentemente foi o goleiro do rival, o Hugo Souza lá, que é um bom goleiro, né? O Neneca também já passou pelo mesmo período de testes aí na seleção brasileira, vamos dizer assim, né? Treinando com um elenco profissional. Isso é muito bacana, né? Valoriza aí o jogador. Passar ali alguns dias jogando, treinando e absorvendo coisas com craques como Neymar, como Firmino, enfim. É o que tem de melhor hoje no futebol brasileiro. E é isso. Esse foi o Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira. Eu volto mais tarde, espero que com boas novidades aí sobre o nosso Vascão, que amanhã enfrenta o Bahia em jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva. E é isso, manda aí nos grupos de WhatsApp. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima.